Bem, gente, aqui a gente começa a nossa segunda unidade, ok? A gente já viu, né, o que é sociologia, tá? Vimos um pouco, né, da formação propriamente da sociologia, né? Uma formação que ocorre, né, entre os séculos XVIII e século XIX, e de certa forma, vamos dizer assim, ela se consolida no século XX, tá? Vimos alguns personagens principais nesse processo de construção da disciplina sociológica: Durkheim, Max Weber e Karl Marx. Tá? E, consequentemente, já fizemos a nossa avaliação, nossa primeira avaliação. Essa avaliação vale, tá, para a nossa primeira nota no cigarro. Okay? Nessa segunda unidade, a gente vai começar a debater a relação entre sociologia e educação. Mas antes de falar propriamente de sociologia e educação, vamos entender um pouco o que é educação. Tá? Porque a palavra educação, tá, vocês vão perceber, e esse livro, né, simples, tranquilo, também faz parte, né, da mesma coleção do livro O que é Sociologia, do Carlos Martins, né? E esse aqui é o xará, né, do Carlos Martins. Tá? Então, o Carlos Brandão, tá? Ele vai escrever um livro sobre o que é educação. Tá? Então, a gente tem um livro, né, disponível na biblioteca de vocês, primeira unidade, O que é Sociologia, e um outro livro, né, isso do Carlos Martins, e um outro livro do Carlos Brandão, agora, tá, da mesma coleção, falando sobre o que é educação na segunda unidade. Tá? Por que é importante, né, a gente entender a educação? Porque a educação é uma complexidade, gente. Tá? A educação não é a escola propriamente, ou o ensino escolarizado que a gente encontra, né, durante boa parte da nossa vida. Né? E vejam, tá? Só no Brasil, e aqui falando do Brasil, né? Hoje, de acordo com a legislação educacional brasileira, tá? E aí, de acordo com essas políticas públicas, né, que a gente tem para a educação, o ensino, né, ele é obrigatório a partir dos 4 anos de idade. Tá? Dos 4 aos 17, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, entendeu? De acordo com a LDB. É óbvio que a LDB, que foi publicada em 1996, tá? Na época ainda do governo do Fernando Henrique Cardoso, tá? Ela veio se alterando, veio se modificando, e hoje, né, de certa forma, essa obrigatoriedade, que antes era dos 6 aos 14 anos, hoje é dos 4 aos 17 anos. E, consequentemente, abarca toda a educação básica, tá? Toda a educação básica. Pega um pedaço até da educação infantil, tá? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, ok? O ensino superior, ele não é obrigatório, e o ensino profissionalizante também não é obrigatório, tá? Mas a gente tem o quê? A gente tem uma complexidade, né, cada vez maior no processo de escolarização e no processo de educação. Mas a educação não é somente isso. A educação não se resume a isso. Tanto é que a gente vai, por exemplo, olhar algumas questões, né, bastante complexas, agora, a partir da nossa segunda unidade e também na nossa terceira unidade, né, que a gente vai perceber claramente que tem relação com os pensadores que a gente viu anteriormente, com Durkheim, com Karl Marx, com Max Weber. Tá? E vamos partir do Carlos Brandão para que vocês entendam esse processo sobre o que é educação. Tá? Aqui no livro do Carlos Brandão, e aí, né, para vocês entenderem um pouco, e aí para a gente, né, fazer um passo a passo e, consequentemente, né, vocês precisam ler, né, e aí o incentivo aqui é que vocês leiam, tá? E não simplesmente, por exemplo, vocês fiquem só me escutando, eu quero que vocês leiam. Né? Mas a gente tem no índice, né, desse livro, veja, educação e educações, né, aprender com o índio. Quando a escola é aldeia, então surge a escola. Pedagogos, mestres, escolas e sofistas. Educação que Roma fez e o que ela ensina. Educação, isto e aquilo, e o contrário de tudo. Pessoas versus sociedade, um dilema que oculta outros. Sociedade contra Estado.
classe e educação, a esperança na educação e indicações de leituras, né, que também, né, ocorre no livro, que é Sociologia. Tá? E, assim, bem interessante mesmo, só para a gente começar logo, né, e discutir essas questões, né? Vejam logo no primeiro capítulo, educação, educações, aprender com o índio. Vejam o que ele coloca no começo do livro. Ninguém escapa da educação. E aí eu pergunto, vocês concordam com isso? Tá? Ninguém escapa da educação? Vejam, vocês vão fazer um trabalho, né, nessa segunda unidade, um trabalho avaliativo, assistir um vídeo, né, um vídeo muito interessante, é um vídeo de 2005, 2006, né, ele tem mais, vamos dizer assim, mais de 20 anos, ou quase 20 anos, tá? E, consequentemente, óbvio que a realidade que o vídeo apresenta das nossas escolas não é a mesma realidade atual, muita coisa mudou nesses últimos 20 anos, mas é um vídeo interessante, né? Para o Dia Nascer Feliz. Está disponível lá na segunda unidade para que vocês façam, né, um texto de, no máximo, 3 páginas, desculpe, no mínimo, né? No mínimo 3 páginas, 3 laudas, né? Fazendo comentários sobre esse texto, sobre esse vídeo, analisando tanto o texto quanto o vídeo e esboçando, né, essa complexidade que é o processo educacional, que são as escolas e outras questões mais. Tá? Carlos Brandão, logo no início, ele coloca: ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja ou na escola, de um modo ou de muitos, todos nós envolvemos pedaços da vida com ela, para aprender, para ensinar, para aprender e ensinar, para saber, para fazer, para ser ou para conviver. Todos os dias misturamos a vida com a educação. Será que é isso mesmo? Tá? Uma questão logo de cara, né, que a gente tem que colocar, né? Como nos tornamos humanos? Né? A gente nasce humano. Será que a gente pode afirmar que nós nascemos humanos? Ou a gente pode afirmar que fazemos parte, né, da classe, né, dos primatas, da espécie Homo sapiens, de acordo com a biologia, né? Somos da classe dos primatas, do gênero Homo e, consequentemente, da espécie Homo sapiens, né? Homo sapiens sapiens, né? Ok? A gente pode afirmar isso biologicamente falando, tá? Mas o homem é biologia? O que é o homem, propriamente dito, tá? Logo de cara, se a gente começar a realmente pensar sobre quem somos, a gente vai encontrar uma complexidade. A gente não tem uma definição clara sobre quem somos. A biologia não consegue fazer isso, mas a sociologia também não, nem a filosofia. Tá? Muitos tentaram, mas afirmar quem somos não é muito simples e não é muito fácil. Tá? É claro que, para os teóricos da educação, né, e é muito interessante isso, que a gente precisa entender que esses teóricos, eles também começam a desenvolver o problema da educação, propriamente dita, entre os séculos XVI e XVII. Porque, observe, tá? O mundo antigo, o mundo medieval, o problema da educação não era um problema totalizante, que envolvia a população como um todo. Não era um problema de massa. Tá? Não era um problema de massa. Tanto é que o problema da educação no mundo antigo e o problema da educação no mundo medieval se resumia a algumas questões relacionadas a essa educação do nosso cotidiano, do fazer do homem. Tá? Era essa educação que interessava. Ou seja, tá? A educação que a gente encontra, por exemplo, né, numa tribo indígena, entre povos indígenas. Tá? Aquela educação ali, que é a educação que você vai entender de que forma? Da forma mais simples possível,
quando um pai indígena ensina um filho indígena a fazer um arco e flecha, tá? Para, consequentemente, depois explicar e passar para ele as técnicas de como caçar ou de como pescar, tá? Então, pronto, aquilo ali, aquele começo ali, entendeu? Aquele processo inicial, a gente também chama de educação. Aquilo ali é uma forma de transmissão de saber, de transmissão de conhecimento. Então, a educação humana, o humano, ele se faz nessa complexidade, tá? Nessa complexidade de construção de saberes e da transmissão de saberes de uma geração para outra. Essa, tá, é a verdade do processo educacional que a gente vai encontrar, entendeu? De forma muito forte, tá? No mundo antigo e no mundo medieval, tá? Então, a grande maioria das pessoas do mundo antigo, do mundo medieval, não eram letradas, eram analfabetas, né? Tanto é que a gente tem todo um processo de desenvolvimento humano. Tanto é que a história é dividida em pré-história e história. A pré-história é quando a gente não tem a linguagem, tá? E a gente ainda não desenvolveu a capacidade linguística. A história é justamente o momento de transição. É o momento em que a gente divide a pré-história da história a partir do aparecimento da linguagem, tá? A linguagem é algo fundamental nas nossas relações humanas, tá? Justamente para a produção e reprodução de conhecimentos e saberes. A gente precisa entender, né, essas concepções e essas perspectivas. Ainda não estamos no aparecimento da escola, ainda não estamos no aparecimento institucional do saber escolarizado, tá? A gente ainda está naquele mundo antigo, naquele mundo pré-histórico, que ainda hoje ele é de suma importância para a gente. A linguagem oral é o primeiro mecanismo, e na verdade a gente não pode nem dizer que é o primeiro, porque a gente não sabe se a linguagem oral veio primeiro ou se as figuras, a pintura, os desenhos vieram primeiro. Entendeu? Pensem, por exemplo, nas figuras rupestres, né? Aqui na Serra da Capivara, aqui no Piauí, né, você tem um sítio arqueológico em que você encontra, por exemplo, essas figuras, né, rupestres que datam de 25 mil anos a 20 mil anos antes de Cristo, tá? E, consequentemente, é uma forma, uma expressão simbólica de linguagem, mas a gente não sabe se a linguagem oral já existia naquele momento histórico. Tá? Mas uma forma de linguagem, o desenho, ela existia. Tá? E, consequentemente, pelas figuras que a gente vê na parede, ou nas paredes da Serra da Capivara, que são figuras interessantíssimas, né, que representam, por exemplo, rituais de caça, rituais de festa ou rituais religiosos, não sabemos, né? Representa brincadeiras e outras questões mais. Aquela forma de expressão é uma forma em que o homem, por exemplo, além de deixar a sua marca, né, de cravar nas paredes, né, a sua, por exemplo, a sua obra, né, o seu fazer e o seu cotidiano, mas ali também é uma forma de contar história, de contar, entendeu? Alguns aprendizados que passam de gerações para gerações. Tá? Então, a educação ela tem essa complexidade. E, consequentemente, a gente percebe, dentro dessa complexidade, que nós somos o que somos por causa da educação. O homem é o ser para a aprendizagem. O homem é o ser para aprender. Esse é o tipo humano, que a gente vai chamar de humano. É o processo de humanização, é o processo de hominização, que atravessa, perpassa, é feito pelo processo educacional. Bem, gente, vamos ficar aqui inicialmente, tá? E vamos continuar na próxima aula, ainda com essa temática, usando o livro do Carlos Brandão como, vamos dizer assim, um passo a passo inicial, ok? Valeu, gente, um abraço.